Bom dia, meu povo. Fala, bom dia. E aí, tudo tranquilo com vocês? Tudo sob controle? Bom mesmo? Vamos encerrar essa semana com chave de ouro? Espera aí que tem gente entrando aqui ainda. Galerinha, hoje a gente vai dar prosseguimento ao estudo do Brasil Imperial. Vamos começar a falar de regência. Eu fiz uma pequena introdução, né, desse período na última aula. A gente vai dar prosseguimento. Mas antes, eu quero marcar uma tarefinha com vocês. Vou fazer isso antes que eu esqueça. E também para não ficar aquela correria no final da aula, às vezes a reunião cai, já vou deixar essa tarefinha marcada. Vou registrar aqui no chat, tá? Para todo mundo. Deixar registrado por escrito. Luane, você não mandou bom dia para mim, Luane. Você mandou só um ponto. Você é preguiça de digitar, Luane? Ah, não, mandou. Lá em cima você mandou, tá certo. Agora eu vi, foi mal. Galerinha, estou aqui com o material de vocês aberto. Gostaria que você pegasse aí, por favor, o seu livro 2 de atividades. Vou colocar aqui no chat, livro de atividades. Número 2. Ah, o ponto foi sem querer, tá certo. E aí, eu quero que vocês façam das páginas 49 até a 51. Beleza? Páginas 49 a 51. Tá escrito aí. É para fazer no próprio material. Vou colocar aqui, fazer no próprio livro. Vou colocar material para ficar diferente. Não, vou colocar livro mesmo. Depois tem gente que acha que, mas o meu caderno também é material. Fazer no próprio livro. Por enquanto, só façam, tá? Depois a gente organiza uma forma de cobrar isso de vocês. Isso eu vou conversar com o Célio ainda. Mas vão fazendo. Vocês têm aí no mínimo uma semana para fazer até a próxima sexta-feira. Ok? Está registrado aqui no chat para quem perdeu. Para quem entrou na aula agora, acabei de admitir algumas pessoas. E eu acabei de passar uma tarefinha para vocês no livro 2 de atividades, páginas 49 até a 51, para fazer no próprio livro. Ok? João, você quer falar alguma coisa? Eu? Ah, É. perdão. Perdão pelo quê? O que você fez de errado? Não, é porque abriu sozinho. Foi sem querer. Ah, não, beleza. Galerinha, tudo tranquilo, né? Então vamos dar prosseguimento à nossa matéria. Eu parei ali na definição de regência, de período regencial. Vou abrir agora o material para vocês. Só um momento. Professor,
Diga, Libna. Enquanto você abre, deixa eu te perguntar uma coisa. Diga. Quando é que você vai ter uma monitoria sua de novo? Olha, o Célio, ele sempre marca os plantões com a gente no final de semana. Geralmente ele manda mensagem no sábado do nosso grupo dizendo quais serão os plantões da semana seguinte. Então, da próxima semana eu ainda não sei. Mas essa semana agora, eu tive plantão só de primeiro e segundo. Na semana anterior, semana passada, eu tive de terceiro curso e de primeiro e segundo, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Galerinha, todo mundo com o material aberto aí? Nós paramos exatamente nesse slide aqui, ó. Eu estava introduzindo o assunto regência. A gente trabalhou a definição de período regencial. Só para a gente retomar o raciocínio, sei que eu já expliquei isso, é para reforçar mesmo. O que foi a regência? Foi um período transitório entre o primeiro e o segundo reinado, entre o governo de Dom Pedro I e o governo de Dom Pedro II. Em virtude da sua menoridade, quando Dom Pedro I abdicou, quando ele abriu mão do trono brasileiro, ele deixou aqui para ser o novo imperador o seu filho Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade. Então não tinha como ele ser imperador naquele momento. Concorda comigo? Por isso, a nossa Constituição da época previa que, em um caso como esse, o Império Brasileiro deveria ser comandado por governantes provisórios. Eles deveriam se chamar regentes, daí o nome regência. E como é que eles seriam escolhidos? Eles seriam eleitos pelo voto censitário, baseado no critério da renda elevada, e de maneira indireta, porque quem escolhia os regentes eram os deputados e senadores do Império. Esse período foi marcado por uma profunda instabilidade política. Eu terminei a aula aqui, ó, trabalhando essa questão com vocês. A regência, apesar de ter sido um período curto, não deu nem uma década, né? Foram 9 anos de regência, de 1831 a 1840, foi um período com muitas rebeliões. Foram 5 grandes revoltas: Cabanagem, a Balaiada, a Sabinada, a Revolta dos Malês e a Revolução Farroupilha. Dessas 5, inclusive, 4 serão populares, terão um caráter popular. E aí eu perguntei para vocês, inclusive houve uma excelente participação nessa turma, por que será que a regência foi um período tão conturbado, tão turbulento? Chegamos a uma conclusão que 3 fatores se destacaram nesse sentido. Primeiro, a falta de participação política popular. Está escrito aqui, ó, o voto era censitário. O povo não podia participar da política, não podia votar e nem ser votado. E isso vai motivar rebeliões. Não é à toa que eu repito, das 5 revoltas que vão estourar na regência, 4 serão de caráter popular. Segundo fator que motivou essa instabilidade política, a crise econômica, né? O Brasil não estava nada bem na economia. Dom Pedro I, inclusive, conseguiu falir o Banco do Brasil. Nós tínhamos muitas dívidas com a Inglaterra e ainda faltava um produto forte para sustentar a nossa economia. O café ainda estava em processo de consolidação. Já tinha começado no Brasil, tá? O café, desde o início do século XIX. Mas ele ainda não tinha se firmado. O café, ele passa a ser a nossa maior atividade econômica mesmo, já no governo de Dom Pedro II, ou seja, no segundo reinado. E por último, acho que foi até o João que respondeu isso. Havia a sensação de, entre aspas, vazio no poder. O que era isso? O vazio no poder. A ausência da imagem do imperador. A imagem de autoridade, de poder, de ordem. Faltava essa imagem. E isso vai fazer com que o governo regencial seja bastante contestado. Além disso, as elites provinciais, principalmente lá do sul, lembra da Revolução Farroupilha, vão começar também a contestar esse governo da regência, sediado no Rio de Janeiro. Beleza?
Então vai ser um período muito turbulento, muito conturbado, com muitas revoltas. O primeiro tópico está aqui, ó. No início, a regência ela foi trina. Por que esse nome? Porque a Constituição previa que 3 regentes deveriam governar ao mesmo tempo para substituir o imperador, até que ele completasse a sua maioridade. Como eram 3 regentes, daí o nome regência trina. Houve uma provisória que durou apenas 2 meses, de abril a junho de 1831. Explico por quê. Quando Dom Pedro I abdicou, renunciou ao trono, isso foi em 7 de abril daquele ano, 1831, não houve assim tempo para organizar a eleição de regentes. Naquela época era tudo muito difícil. Você chamar todos os eleitores, depois convocar os deputados, senadores, o voto ainda era no papel, demorava muito, era tudo muito difícil. Então eles escolheram ali rapidinho uma regência trina provisória, só até dar tempo de organizar uma eleição, 2 meses aí no caso, para escolher uma regência trina permanente. Ela vai governar de 1831 até 1835. Eu vou citar aqui os nomes desses 3 regentes permanentes. Qual é a utilidade dessa informação? Nenhuma. Não precisa nem anotar. Eu te garanto que não vai cair no Enem, não vai cair em nenhum vestibular isso, tá? E muito menos na minha prova. Os 3 regentes se chamavam José da Costa Carvalho, João Braulio Muniz, isso mesmo, João Braulio Muniz é o nome do cara, e Francisco de Lima e Silva. José da Costa Carvalho, João Braulio Muniz e Francisco de Lima e Silva. Esses 3 caras serão os regentes permanentes, todos brasileiros. E nós vimos que isso, inclusive, ajudou a consolidar a nossa independência, não foi? Porque com a abdicação de Dom Pedro, que era um imperador português, nós eliminamos de uma vez por todas a influência portuguesa sobre a nossa política. Agora, o que interessa nesse slide, é claro que está destacado. Está aqui na observação. Logo no primeiro ano da regência, ainda em 1831, o então ministro da Justiça, que era um padre, isso mesmo, nós já tivemos um ministro da Justiça que era padre, o nome dele era Diogo Feijó. Mais tarde, inclusive, ele vai ser regente também. Esse padre, Diogo Feijó, ministro da Justiça, vai criar uma tal Guarda Nacional. Está aqui destacado. Guarda Nacional. O que era a Guarda Nacional? Era uma força armada criada com o objetivo principal de combater as rebeliões internas do Império. Parece que eles estavam adivinhando, né? Que ia rolar muita treta. Repito, a Guarda Nacional foi uma força armada, uma força militar, criada com o objetivo de combater as rebeliões internas. As rebeliões internas do Império. Ou seja, o objetivo dela seria manter a ordem interna. Ué, professor, e o Exército? O Exército existia? Não, existia, embora não estivesse muito bem estruturado ainda nessa época. O Exército brasileiro, ele vai cuidar, sobretudo, da segurança externa, das ameaças externas, de invasores que queiram, né, entrar no Brasil. Mas a Guarda Nacional tinha como seu principal papel manter a ordem interna, combater as rebeliões internas do Império, principalmente as populares. Só que tem um detalhe. Quem é que vai comandar essa Guarda Nacional? A patente mais elevada dentro desse organismo militar era a patente de coronel. Diferente do Exército, né? No Exército, a patente mais alta é a de general e, em caso de guerra, de marechal. O marechal está acima do general. Na Guarda Nacional, não. Na Guarda Nacional, até esse daqui, ó, a patente mais alta era de coronel. E quem é que ocupava a patente de coronel? O fazendeiro mais rico e poderoso
de cada província do império. Repito, o fazendeiro mais rico, mais poderoso, com mais terras, com mais dinheiro, com mais influência, esse fazendeiro é que iria ocupar o cargo de coronel da Guarda Nacional dentro da sua província. Isso vai dar origem a um termo que até hoje está presente na história do Brasil. Que termo é esse? Está aqui ó, em letras garrafais. O coronelismo. Quando nós nos referimos, até hoje em dia, né, aos grandes fazendeiros como sendo coronéis, a origem desse apelido está aqui, ó, na antiga Guarda Nacional, criada lá durante o período regencial. Beleza? Então, como eu falei demais, vamos resumir? No início, a regência foi trina, eram 3 regentes. Teve uma provisória, durou 2 meses, depois foi escolhida uma permanente, vai durar 4 anos. Logo no começo da regência, vai ser criada a Guarda Nacional, uma força militar criada com o objetivo principal de combater as rebeliões internas, sobretudo as populares, manter a ordem interna no país. Qual era a patente mais elevada da Guarda Nacional? A de coronel, ocupada sempre pelo fazendeiro mais rico e poderoso de cada região. Daí vai haver uma associação entre o fazendeiro rico e o nome de coronel. Depois da proclamação da República, essa Guarda Nacional foi extinta, tá? Mas o costume de se referir aos grandes fazendeiros como coronéis, como eu já disse, permanece até hoje. Beleza? Ficou alguma dúvida até aqui, gente? Tá tranquilo aí? Tá de boa? Estão conseguindo acompanhar? Então, beleza, então. Vou dar prosseguimento. Bom, galera, na regência existiam 3 grandes grupos políticos no Brasil, como se fossem partidos mesmo, tá? Aqui estão eles. O Partido dos Restauradores, também chamado de Caramurus, os Liberais Moderados, apelidados de Chimangos, e os Liberais Exaltados, apelidados de Farroupilhas. Eu gostaria agora de ditar para vocês uma definição de cada grupo desses, para você ter anotado aí no seu caderno. Pode ser? Para quem não passou esse roteiro ainda para o caderno, anota numa folha à parte, depois você passa lá. Eu vou ditar as características de cada um desses 3 grupos, tá? Os grupos políticos da regência. Vou começar aqui com os restauradores. Todo mundo a postos? Papel e caneta na mão ou você está segurando o pão e o café ainda? Me dá um joinha aí, está todo mundo a postos para anotar? Tá beleza? Ok, então. Deu tempo aí todo mundo pegar o papel e a caneta. Anote aí em restauradores, na frente do grupo dos restauradores. Formado por portugueses, vírgula, formado por portugueses, vírgula, formado por portugueses, vírgula, pregavam a restauração do governo de Dom Pedro I. Ponto final. Pregavam a restauração do governo de Dom Pedro I. Ponto final. Pregavam a restauração do governo de Dom Pedro I. Ponto final. Anotaram?
Agora vamos entender o que você acabou de escrever. Professor, ainda havia portugueses no Brasil nessa época? Sim, principalmente no Rio de Janeiro, comerciantes na sua maioria, tá? Inclusive na época do Primeiro Reinado, esses portugueses chegaram a fundar o Partido Português. Olha a audácia deles, os caras no Brasil fundaram o Partido Português. Aqui na Regência, esse Partido Português passou a se chamar Restauradores. Acho que vocês já perceberam o porquê do nome, né? Restauradores. Porque eles queriam restaurar o governo de Dom Pedro I. E por que eles queriam restaurar o governo de Dom Pedro, hein? Me responde, por favor. Pode usar o microfone se quiser. Privilégios? Exatamente, João. Porque lá na época do Primeiro Reinado, os portugueses eles tinham privilégios. Até porque Dom Pedro era um imperador português, né? Então ele puxava a sardinha para o lado dos portugueses. Muitos portugueses eram, inclusive, ministros de Estado, lá do Conselho de Estado. Então é claro que os portugueses queriam o retorno, a restauração do governo de um imperador português, que era Dom Pedro. Aqui no Brasil, desde a época da colônia, os portugueses eram chamados de caramurus. Era um apelido dado aos portugueses, tá? Então, como era um partido português, daí o apelido de caramurus. Agora eu quero a opinião de vocês. Essa aqui é mais fácil responder pelo chat. Esse primeiro grupo, ele vai ser forte ou fraco, na sua opinião? No Brasil. Deixa eu olhar aqui no chat. Fraco, né? Muito bem. Primeiro porque ele era minoria. Havia portugueses que moravam no Brasil, mas eles eram minoria. Então, comece por aí. Segundo, que a principal proposta deles, que era o retorno de Dom Pedro I, ela vai perder o sentido pouco tempo depois. Por quê? Em 1834, 3 anos após ter ido embora do Brasil, Dom Pedro I vai morrer de tuberculose lá em Portugal. E aí o Partido Restauradores vai ficar meio sem sentido, né? Eles queriam a volta de Dom Pedro, falavam, volta Dom Pedro, volta Dom Pedro, volta. Pô, o cara já estava morto, vai que ele voltava mesmo, era perigoso, né? Então, assim, vai ser o grupo mais fraco. Por isso, eu destaquei aqui os outros dois. O poder político na regência vai ser disputado mesmo, vai ser pelos liberais moderados e pelos liberais exaltados. Pode chamar só de moderados e exaltados. Ambos partidos formados por brasileiros. Vamos anotar agora, então, o segundo? Professor, Oi, quem me chamou? a Nicole. Paraibano. Os portugueses que moravam no Brasil podiam voltar naquela época? Voltar para Portugal, você fala? Ah, votar? Oi? Votar, que você perguntou? Os portugueses que moravam no Brasil. Isso, votar. Sim. Sim, porque eles poderiam, por residir aqui, requisitar a cidadania, e se eles tivessem renda para isso, poderiam votar. Então, assim, a maior preocupação naquela época era não deixar os pobres votarem, tá? Galera, Beleza. agora anota para mim, por favor, o grupo dos liberais moderados, também chamado de chimangos. Coloca aí na frente. Pode falar? Pode falar? Formado pela elite agrária brasileira, liberais moderados. Formado pela elite agrária brasileira, formado pela elite agrária brasileira, formado pela elite agrária brasileira, vírgula, defendiam uma forte centralização política. Ponto final. Defendiam uma forte centralização
política. Defendiam uma forte centralização política. Defendiam uma forte centralização política. Ponto final. Bom, repeti aí 4 vezes, deu para todo mundo anotar. Eu já vou emendar e ditar o terceiro, tá? Depois eu explico junto os dois. Próximo grupo, o último aqui, ó. Liberais exaltados ou farroupilhas. Coloca na frente ou embaixo aí, por favor. Agora eu vou falar dos exaltados, tá? Formado pela aristocracia rural brasileira. Formado pela aristocracia rural brasileira. Formado pela aristocracia rural brasileira. E alguns integrantes das camadas médias, vírgula, e alguns integrantes das camadas médias, vírgula, e alguns integrantes das camadas médias. Vou repetir, hein? Formado pela aristocracia rural brasileira e alguns integrantes das camadas médias, vírgula, defendiam uma maior autonomia para as províncias. Ponto. Defendiam uma maior autonomia para as províncias. Defendiam uma maior autonomia para as províncias. Defendiam uma maior autonomia para as províncias. Ponto. Observação. Coloca aí um OBS. OBS. Observação. Alguns chegavam a falar em república. Ponto final. Observação. Alguns, apenas alguns, tá? Chegavam a falar em república. Observação. Alguns chegavam a falar em república. Ponto final. Agora eu respondo a pergunta do chat. Vamos entender isso aqui, gente? Quem formava os liberais moderados? A elite agrária brasileira. Os grandes proprietários de terras e de escravos. E o que eles queriam? Uma grande centralização política, ou seja, um poder concentrado no Rio de Janeiro, na capital do Império. Eles queriam que o poder central da regência fosse muito forte, estivesse acima do poder das províncias. Por que eles pregavam isso? Principalmente porque eles tinham medo de que o Império Brasileiro se esfacelasse, se dividisse em vários pequenos países. Então eles pregavam que era preciso manter um poder central forte para evitar essa divisão. Quem formava os liberais exaltados? Professor, eu escrevi aqui aristocracia rural. O que é isso? É a mesma coisa de elite agrária. É um sinônimo. Falar elite agrária e falar aristocracia rural é a mesma coisa. É 6 e meia dúzia. Entendeu a ideia? Ué, professor, então eram mais ou menos farinha no mesmo saco? Quase, né?
A diferença é que os exaltados tinham alguns membros das camadas médias também participando. E a proposta deles era o contrário. Ao invés de um poder centralizado, concentrado no Rio de Janeiro, eles queriam autonomia para as províncias, ou seja, que as províncias do Império, hoje nós chamamos de estados, tivessem a maior capacidade de tomar suas próprias decisões. O que eles queriam era um poder mais descentralizado. Então, resumindo, os moderados queriam um poder centralizado e os exaltados queriam um poder descentralizado. Beleza? Agora vamos ver as perguntas aqui, da Líbia. Professor, por que os exaltados são aristocracia e não oligarquia, se eles defendem os próprios interesses? Nesse caso aqui, Líbia, são sinônimos, tá? A palavra aristocracia faz referência a uma elite, a uma nobreza. A palavra oligarquia, ela faz referência a um domínio político por parte de um pequeno grupo. Nesse contexto aqui, vamos usar como sinônimos. Só que a palavra oligarquia, ela começa a ser mais usada mesmo no Brasil na época da República Velha. Aí teremos as oligarquias que vão mandar nos estados. Por isso que aqui eu usei os termos elite agrária e aristocracia rural. Beleza? Me dá um joinha se você entendeu aí. Se você conseguiu sacar a resposta para a sua pergunta. Líbina. Ah, beleza. Viu o seu joinha aqui. Então, galera, sobre esses grupos políticos da regência, ficou alguma dúvida? Todo mundo entendeu? Que os restauradores eram os portugueses que ainda estavam no Brasil e eles queriam a volta de Dom Pedro I. Era um grupo fraco e que rapidamente perdeu o seu sentido com a morte de Dom Pedro lá em Portugal. Os liberais moderados, controlados pela elite brasileira, elite agrária, eles queriam um poder centralizado. E os liberais exaltados, também formados pela elite brasileira, queriam o contrário, um poder mais descentralizado, ou seja, mais autonomia para as províncias. Ok? Mas e aí, professor? Quem é que vai controlar mesmo o Império Brasileiro durante a regência? Teremos uma disputa política aqui, né? Entre o grupo dos liberais moderados, os chimanos, e os liberais exaltados, farroupilhas. No início, os moderados se sobressaíram. Mas os exaltados, eles também vão querer o poder. Vamos pensar? Essa disputa política entre moderados e exaltados era uma briga dentro da elite brasileira. Era a briga de elite com elite. Isso poderia enfraquecer esse grupo social, o que era perigoso para a elite agrária brasileira. Porque se ela se enfraquecesse, os grupos populares poderiam tomar conta do império. E aí qual vai ser a solução? Eles vão fazer uma conciliação política no ano de 1834. E essa conciliação tem nome. Foi o chamado Ato Adicional de 1834. Por que esse nome? Adicional. Porque ele vai adicionar novas regras à nossa Constituição. Por isso eu coloquei aqui no título. Foi uma reforma constitucional que aconteceu no nosso país, 10 anos após a criação da nossa primeira Constituição. Vou fazer agora um exercício com vocês. Eu gostaria que todos participassem. Eu vou explicar a característica e vocês vão me falar se essa característica vai agradar ao grupo dos moderados, ao grupo dos exaltados, ou se vai agradar aos dois. Esquece os restauradores, tá? Eles não vão entrar nessa jogada, não. Até porque em 1834, Dom Pedro I já tinha morrido lá em Portugal. Foi o ano que ele faleceu. Você tem três opções. Você vai responder: agradou os moderados, exaltados ou ambos. Também conhecido como os dois. Beleza? Pode responder pelo chat lá. A primeira reforma do Ato Adicional de 1834 decretou o fim do Conselho de Estado. Professor, eu não lembro o que é isso.
era o Conselho de Ministros do imperador Dom Pedro I. E esse Conselho de Ministros ainda tinha a presença de portugueses. Ao acabar com o Conselho de Estado, esse ato adicional, ele eliminou os últimos resquícios da influência portuguesa na nossa política. Pergunto, isso vai agradar moderados, exaltados ou ambos? Só 2 pessoas responderam? Só tem 2 pessoas na sala? Obrigado. A maioria aí acertou. Gente, vai agradar a ambos. Porque tanto moderados como exaltados era formado por brasileiros. E eles queriam os portugueses fora da nossa política. Entenderam? Outra coisa que também vai agradar a ambos. Isso aqui eu já vou explicar já. A suspensão do poder moderador. Tanto moderados como exaltados, eles concordavam com a ideia, até porque estava escrito na Constituição da época, que o poder moderador deveria ser exercido apenas pelo imperador, que os regentes não poderiam ter esse poder. Poder moderador exclusivo do imperador. Até rimou, né? Poder moderador exclusivo do imperador. Na prática, esse poder já estava suspenso, desde a abdicação de Dom Pedro I. O que eles fizeram aqui foi formalizar isso. O poder moderador está suspenso até a coroação de Dom Pedro II. Nisso, os 2 também concordaram. Beleza? Entendeu aí? Terceiro. Oi. Eu não entendi muito essa última parte, porque, tipo, se o poder moderador é o ápice da centralização. Sim, eu Entendi. entendo. Eu entendo o seu raciocínio. Só que o poder moderador, ele não só centraliza, ele se coloca acima dos outros 3 poderes. E aí, os 2 grupos concordavam que só quem poderia se colocar acima dos outros 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, era a figura do imperador. Entendeu? Porque eles achavam o seguinte, se eles dessem o poder moderador para outra pessoa, essa outra pessoa ia acabar virando imperador. Um imperador não legítimo, já que ele não seria uma pessoa que não tinha sangue real, entendeu? Entendi. Criação de assembleias legislativas nas províncias. Gente, províncias é o que nós chamamos de estado hoje em dia. O que uma assembleia legislativa faz? Ela cria leis. As províncias passaram a ter suas próprias assembleias legislativas, igual os estados têm hoje em dia. Isso vai dar mais autonomia para elas. Vai agradar qual grupo? Me responde. Esse terceiro? Exaltados. Muito bem. E o último? A regência mudou de trina para una. De 3 regentes, teremos apenas um. Teremos uma centralização do poder. Essa centralização vai agradar a qual grupo? Aos moderados. Essa última característica agrada aos moderados. Centralização do poder. Por isso que eu escrevi aqui embaixo. A regência, gente, esse ato adicional da regência, melhor dizendo, ele vai ter um caráter conciliatório, porque ele vai conciliar os interesses de moderados e de exaltados. Todo mundo entendeu? E por que eles fizeram isso? A elite não podia brigar entre si. Não podia brigar demais, porque senão o povo assumiu o controle do país. Nossa aula vai encerrar aqui, gente. Bom final de semana para vocês. Obrigado pela presença, obrigado pela participação, viu? Não esqueçam a tarefa que eu marquei. Tá certo? Um beijão.